Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo George Beebe, ex-diretor de análise da Rússia na CIA e atual diretor de grande estratégia no Instituto Quincy. Obrigado por voltar. Muita coisa aconteceu desde a última vez que conversamos. Sim, estamos em um ambiente de notícias muito neste momento. Tem sido assim durante a maior parte da presidência de Trump. 10 meses de uma montanha russa. Mas como entender os acontecimentos mais recentes? Por um lado, pode-se ser otimista e pensar que o caminho diplomático foi retomado. Por outro, parece que isso não vai agradar a ninguém. Em Washington há resistência, na Ucrânia, na Europa, e até os russos não parecem muito entusiasmados com os termos. Como você avalia esse acordo? Bem, acho que você caracterizou exatamente certo. Há motivos para otimismo. Acho que estamos começando a levar muito a sério como serão os termos de um acordo. Acho que estamos muito próximos de definir termos que sejam aceitáveis, tanto para os ucranianos quanto para os russos. O ponto-chave aqui é encontrar um acordo que atenda às necessidades de segurança da Ucrânia, sem ameaçar os interesses de segurança da própria Rússia. Pelo que vi dos termos que circularam online até agora, parece que estamos perto de conseguir isso, e é isso que as partes estão tentando realizar. Agora, o lado negativo de tudo isso é que à medida que fica evidente que estamos chegando perto de um acordo, todos aqueles que não querem ver um compromisso, que não querem ver esta guerra terminar em termos aceitáveis para o outro lado, começam a reagir. E há aqueles entre todos os diversos atores neste momento. Há pessoas na Rússia que não querem ver um compromisso com o Ocidente ou com a Ucrânia. Há muitas pessoas em Washington que não querem ver um acordo que seja aceitável para os russos. E isso também se aplica à Europa. Então, à medida que percebem que estamos nos aproximando de algum tipo de acordo, suas defesas se elevam e eles começam a tentar inserir coisas, espalhar rumores e retratar tudo isso como inútil ou como algum tipo de capitulação. Uma repetição da famosa política de apaziguamento de Neville Chamberlain em Munique. Todos esses são esforços para tentar torpedear o acordo. Isso é verdade em muitas situações em que uma solução de paz para um conflito de longa data começa a se tornar séria. Vemos esse padrão no Oriente Médio. Temos visto isso há décadas. Quando parece que estamos chegando perto de algo que possa ser um acordo viável, os rejeicionistas aparecem e fazem coisas para tentar impedir ou evitar um acordo. E estamos vendo isso agora. Portanto, no geral, estou otimista. Estou otimista porque acho que o governo Trump entende a dinâmica do que está acontecendo. Acho que eles têm o foco certo em tentar encontrar um acordo mutuamente aceitável e reconhecem que há muitas partes que não querem ver isso dar certo. Estou otimista de que eles podem lidar com essa situação e levá-la até a linha de chegada. Mas certamente não é fácil. Ainda é cedo demais para relaxar quanto a isso. Mas como resolver esse impasse? Porque do lado russo, eles estão determinados a não permitir que essa guerra seja reiniciada, que não seja apenas uma pausa temporária para a OTAN se rearmar e preparar a Ucrânia como um proxy que poderia ser ativado novamente no futuro contra a Rússia. Em outras palavras, a Rússia quer garantias de segurança de que a OTAN não terá mais envolvimento com a Ucrânia, essencialmente voltando à situação anterior a 2014. Enquanto isso, os ucranianos querem garantias de segurança para que os russos não possam invadir novamente. E isso é muito difícil de alcançar, especialmente quando a OTAN e os europeus se apresentam como os principais garantes de segurança da Ucrânia. Então, como poderia ser um acordo que talvez não deixasse todos satisfeitos? Mas onde estaria o ponto de compromisso?
Bem, acho que os contornos desse compromisso já estão evidentes. Por um lado, a OTAN e a Ucrânia concordam que a Ucrânia não fará parte da aliança da OTAN, e também concordamos que a OTAN não colocará forças de combate em território ucraniano. Esses precisam ser elementos de um acordo. Caso contrário, os russos não vão aceitá-lo. Acho que isso está muito claro. Por outro lado, os russos indicaram disposição, o próprio presidente Putin afirmou publicamente, de que a Ucrânia pode ingressar na União Europeia. E acredito que esse é um compromisso importante que, por si só, oferece à Ucrânia alguma garantia de que poderá ser reconstruída, de que poderá se ancorar política e economicamente no Ocidente, mesmo que não faça parte militarmente da aliança da OTAN. E eu acho que a natureza das garantias de segurança de que estamos falando com os ucranianos me parece muito inferior a qualquer tipo de garantia do artigo 5. Em outras palavras, não estamos nos comprometendo com o princípio de que um ataque à Ucrânia seria considerado um ataque aos Estados Unidos. A linguagem que estamos adotando se parece mais com uma garantia aos ucranianos de que, no caso de uma nova reinvasão russa, nós lhes forneceríamos o tipo de assistência militar e apoio de inteligência que temos oferecido desde que a invasão em larga escala começou em 2022. Não há compromisso de lutar diretamente contra os russos em nome da Ucrânia, mas há a garantia de que os ucranianos receberão uma assistência robusta do Ocidente para se defenderem. E claro, acho que imporíamos sanções econômicas bastante rigorosas contra os russos nesse caso. Em outras palavras, estamos criando uma situação em que os ucranianos podem ter a garantia de que não serão deixados sozinhos, de que não os esqueceremos, que se a Rússia invadir novamente estaremos ao lado deles, sem ultrapassar a linha de nos comprometer diretamente a entrar em guerra com a Rússia. Até agora, porém, os ucranianos têm sido, bem, pelo menos publicamente, bastante contrários a esse acordo. A primeira coisa que Zelensky fez foi procurar os europeus e buscar o apoio deles para pressionar Trump a fazer mudanças. E agora vemos que o acordo de 28 pontos foi transformado em um acordo de 19 pontos. Eu não vi os detalhes, mas presumo que se os ucranianos estão mais satisfeitos, os russos estarão menos. E eles já não estavam totalmente de acordo com isso. Acho que, especialmente, o exército de 600 mil soldados na Ucrânia era considerado inaceitável por muitos em Moscou, pois seria uma força de combate grande demais. Exigiria recursos russos demais para ser dissuadido. E, de fato, eles veriam isso principalmente como quase um incentivo para a OTAN ter um exército de 600 mil soldados, já que isso essencialmente esgohambrecia os russos ao longo do tempo. Bem, acho que esse número de 600 mil é realmente uma distração. Uma coisa é dizer que os ucranianos podem ter um exército desse tamanho no papel. Outra bem diferente é olhar para a realidade da situação da Ucrânia e perguntar se eles poderiam sequer bancar um exército tão grande em tempos de paz. E acho que a resposta clara é não. Eles não podem. 600 mil está muito além do que os ucranianos são capazes de sustentar economicamente e demograficamente. A realidade é que os russos deveriam entender que, independentemente do que está escrito no papel, eles não enfrentarão um exército ucraniano de 600 mil soldados daqui para frente. Portanto, acho que esta é uma área em que os russos podem se dar ao luxo de mostrar alguma flexibilidade. Bem, a principal oposição parece vir... Bem, a oposição mais forte parece vir da Europa. Como você mencionou, eles veem isso como um tratado de rendição, com, é claro, as previsíveis comparações históricas.
Mas já falamos antes sobre os europeus ficarem um pouco presos a narrativas, de que se dermos aos russos o que eles querem, então eles voltarão pedindo mais. E da próxima vez virão por Berlim ou Paris, sabe? Esse tipo de retórica. Você vê alguma mudança na Europa em termos de disposição para realmente se afastar um pouco dessas ideias? Porque uma vez que comecem a reconhecer algumas das causas fundamentais da guerra, talvez haja mais disposição política. Mas até agora realmente não vimos nada disso. Na verdade, sempre que os russos se referem às causas fundamentais, a mídia ocidental ou europeia geralmente coloca a expressão entre aspas, como se fosse algo enganoso, como se não houvesse causas além do imperialismo russo. Então você vê alguma mudança nas narrativas, ou alguém nos bastidores disposto a começar a se afastar dessas narrativas de 2022. Bem, na verdade, sim. Acho que se você acompanhar as posições da Europa sobre um acordo de paz ao longo do tempo, começando no final do ano passado, quando a posição europeia era: não falaremos com os russos, ninguém tem permissão para falar com os russos simplesmente precisam perder esta guerra, voltar para casa e se desculpar pelo que fizeram. Desde então, vimos o que eu consideraria propostas europeias cada vez mais realistas. Nenhuma delas, acredito, está ainda no ponto de ser aceitável para os russos. Mas com o tempo, os documentos que vimos saindo da Europa me parecem cada vez mais próximos do que eu consideraria um verdadeiro compromisso. Agora, ainda há algumas coisas que a Europa vai ter que aceitar. Uma delas é que a porta para a contínua expansão oriental da OTAN vai ter que se fechar. Eles também vão ter que entender que não haverá uma presença de combate europeia em território ucraniano. Mas essa é uma mensagem que eu acho que os europeus acabarão aceitando. Eles precisam, porque se não o fizerem, serão vistos como os obstáculos a um acordo. E isso seria, acredito, muito prejudicial aos próprios interesses da Europa em tentar manter uma relação transatlântica de alguma relevância. Acho que o que os europeus temem mais do que a agressão russa é uma ruptura na aliança transatlântica. E acredito que isso é algo que o governo Trump pode usar para levar os europeus a uma visão mais pragmática daqui para frente. Ninguém está falando em abandonar os ucranianos diante de futuras agressões russas. Isso não é algo que os Estados Unidos queiram, nem algo que ajudaria a facilitar um acordo para encerrar esta guerra. Mas acho que, no fim das contas, os europeus terão de aceitar a realidade de que não vamos integrar os ucranianos a uma aliança militar com o Ocidente, nem estacionar uma força de dissuasão em território ucraniano. Mas para os europeus, não acho que o bem-estar ou a segurança da Ucrânia sejam as únicas questões na pauta. Uma garantia de segurança americana à Ucrânia também é vista, acredito que por muitos líderes, como uma garantia de segurança para a Europa. Isso manteria os Estados Unidos ancorados na Europa por mais alguns anos, já que a preocupação maior é que o país esteja buscando direcionar seus recursos mais limitados para regiões do mundo consideradas de prioridade mais alta do que a Europa, ou seja, mais uma vez, se afastando do continente europeu. Por outro lado, os russos veem as principais causas do problema justamente nessa arquitetura de segurança, uma estrutura que coloca a Rússia à margem, sem um assento à mesa na Europa, e que essencialmente ignorou suas preocupações de segurança por mais de 30 anos. Então, como avançar na resolução, não apenas da questão entre Ucrânia e Rússia, mas também das causas mais amplas entre a OTAN e a Rússia? Bem, acho que o que precisa acontecer é o que eu chamaria de uma combinação de dissuasão e segurança cooperativa. Há muitas pessoas na Europa e em Washington que acreditam que a solução para a estabilidade na Europa é mais dissuasão, mais poder militar, mais presença de combate.
e elas são muito relutantes em combinar dissuasão e capacidade militar com o tipo de diplomacia, as regras e os entendimentos que foram estabelecidos durante a Guerra Fria para garantir que ela não se tornasse um conflito aberto. Acho que é assim que devemos proceder. Para atender às preocupações da Europa de que não temos dissuasão suficiente, mas também para trazer os russos de volta a um diálogo sobre segurança europeia, uma revitalização das instituições pan-europeias das quais a Rússia participa e que não são centradas na OTAN. Um processo de discussão sobre princípios de segurança na Europa que são inerentemente conflitantes entre si. Por exemplo, o princípio de que os Estados podem escolher suas próprias alianças militares entra em conflito com o princípio da indivisibilidade da segurança, um princípio mencionado no Decálogo de Helsinki original e destacado na Carta de Paris para uma Nova Europa de 1990. Esse é um princípio que não temos estado dispostos a discutir com a Rússia. A noção de que um Estado ou grupo de Estados não deve adotar medidas de segurança que ameacem a segurança de outro Estado ou grupo de Estados. Portanto, esses princípios não podem ser conciliados. You can't reconcile these principles. They're inherently in tension with one another. Eles estão, por natureza, em tensão um com o outro. Exigem um equilíbrio que depende de diplomacia e diálogo. É esse tipo de coisa que precisamos fazer com os russos, trazê-los para as discussões sobre a segurança da Europa. E essa é a parte que, na minha opinião, deve acompanhar a resolução da guerra na Ucrânia. Não podemos simplesmente encerrar a guerra e dizer, certo, ótimo, vamos seguir em frente, sem continuar esse diálogo sobre a segurança da Europa, sobre a arquitetura da qual todos faremos parte e sobre os princípios que sustentarão a segurança no continente. Isso precisa continuar muito além do fim da guerra na Ucrânia. Bem, se reconhecermos que a arquitetura de segurança europeia quebrada é a origem da guerra, como você disse, voltando até a Carta de Paris para uma Nova Europa, havia esses dois princípios de segurança concorrentes. Por um lado, os países deveriam poder escolher seus próprios arranjos de segurança. Por outro, temos o princípio da segurança indivisível. E é claro que é por isso que a expansão da OTAN para incluir a Ucrânia foi problemática. Porque na OTAN, continuamos dizendo que a Ucrânia deve ter liberdade para fazer o que quiser. Não cabe à Rússia ditar isso. Mas do lado russo, eles dizem, vocês assinaram todos esses acordos de que teríamos uma Europa baseada na segurança indivisível, então não deveriam expandir sua segurança às custas da nossa. E a União Europeia também tinha acordos separados com os russos, especialmente a partir de 2005. That we should have indivisible security, so harmonize our integration initiatives towards the shared. Então, harmonizemos nossas iniciativas de integração em direção à vizinhança compartilhada. Mas depois de uma grande guerra, quase não há mais disposição para levar em consideração as preocupações de segurança do oponente. Se você ouvir a retórica na Europa hoje, eles nunca realmente discutem o que a Rússia pode estar temendo. É apenas que a Ucrânia é a vítima. Ela precisa de todo o apoio militar possível. A única razão pela qual tivemos essa guerra, dizem, é porque os russos queriam um império. Essa é a retórica. Então, como avançar além disso, em termos de reconhecer a causa raiz da guerra? Porque, novamente, não vejo disposição alguma na Europa, pelo menos. Mas até que ponto isso realmente importa? Os Estados e a Rússia precisam do consentimento dos europeus ou podem seguir adiante com algo sem eles? Bem, certamente seria útil contar com o apoio da Europa para avançar em direção ao fim do conflito na Ucrânia. É absolutamente necessário? Não, não acho. E essa é uma das realidades que os europeus terão de levar em consideração. Se os Estados Unidos disserem, certo, terminamos, vamos encerrar esta guerra na Ucrânia de um jeito ou de outro, Europa, ou embarca, ou ficará para trás. Acho que vai haver enorme pressão na Europa para subir nesse trem antes que ele saia da zinc.
Se os Estados Unidos chegarem à conclusão de que a Europa é o obstáculo para um acordo de compromisso na guerra, então acho que começaremos a ver situações em que um governo Trump poderia se afastar e dizer à Europa, certo, vocês querem tanto lutar essa guerra, vão em frente, mas não contarão com nosso apoio. E isso seria, acredito, um desfecho muito sombrio para todos os envolvidos, porque a Europa não consegue sustentar essa guerra. Ela não pode fornecer o tipo de apoio, especialmente apoio de inteligência e defesa de vital para as perspectivas na Ucrânia. Acho que nesse ponto, veríamos uma deterioração muito rápida da posição da Ucrânia no campo de batalha. E então estaríamos em uma situação em que um acordo de compromisso para encerrar a guerra se tornaria muito, muito improvável. Quanto mais a Rússia avançar, mais insistirá em ditar os termos de um acordo em vez de ceder. E isso não seria um bom resultado para ninguém envolvido, especialmente para a Ucrânia, mas também para a Europa. Portanto, acredito que a Europa terá de se ajustar às realidades que está enfrentando. As alternativas a um compromisso para encerrar a guerra na Ucrânia são muito piores para todos os envolvidos. E acho que isso também se aplica à Rússia, assim como à Ucrânia e ao Ocidente. Qual é a sua opinião, então? A Europa é agora o principal obstáculo quando se trata de conseguir um acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia. Porque, bem, todos os lados afirmam querer a paz, mas todos parecem esperar redirecionar a frustração de Trump para outra pessoa. Assim acabam sendo eles os que ficam sob sua pressão. Você vê os europeus como o principal obstáculo? Bem, eu acho que os Estados Unidos têm mantido discussões extensas com a Rússia sobre os termos que estão sendo debatidos agora para encerrar esta guerra. Acho que temos uma boa noção do que a Rússia aceitará e do que não aceitará. E também acredito que, devido tanto às circunstâncias políticas quanto às do campo de batalha, os ucranianos estão em uma situação em que precisam de um fim para esta guerra. O ímpeto está cada vez mais do lado da Rússia. Cresce dia após dia e semana após semana. A situação no campo de batalha só vai piorar para os ucranianos. E acho que eles entendem isso. Mas o escândalo de corrupção que está se desenrolando na Ucrânia, acredito, dá a Zelensky e ao seu círculo um forte incentivo para mudar a narrativa dentro do país, afastando-a da corrupção e direcionando-a para o esforço de guerra. E, portanto, acho que isso oferece uma janela de oportunidade para aproximar os ucranianos e os russos de um compromisso. Agora, os europeus, neste momento, acredito que são os mais relutantes em ver um compromisso, porque estão preocupados que isso possa reduzir os incentivos da administração Trump para continuar desempenhando um papel militar robusto na Europa. Acho que eles temem que Trump se afaste da Europa de forma profunda e os deixe enfrentando a Rússia de maneiras que consideram muito desconfortáveis. Então, sim, em resumo, acredito que os europeus são os mais preocupados com o compromisso neste momento, em comparação com os russos e os ucranianos. E isso é algo em que teremos que trabalhar. Bem, você mencionou que a situação está passando de ruim para pior no campo de batalha. O que você espera ver então, se esse acordo de paz não for adiante e a guerra acabar sendo decidida no campo de batalha? Você prevê um colapso nas defesas ucranianas ou como está interpretando a situação militar em geral? Bem, eu acho que sim. Estamos em um caminho rumo ao colapso. É muito difícil prever quando isso vai acontecer. Existem fatores intangíveis que ninguém consegue medir e que afetam essa situação. Parte disso é o moral, o grau em que o povo ucraniano sente que sua situação no campo de batalha é desesperadora. E ninguém pode saber quando esse ponto será alcançado.
Mas está muito claro que os ucranianos estão cada vez mais em desvantagem numérica. Também está claro que os ataques aéreos, de mísseis e de drones russos são muito difíceis de os ucranianos repelirem com seus sistemas de defesa aérea. Os russos vão ter uma vantagem cada vez maior nesses ataques aéreos com o passar do tempo. Isso vai ter um efeito inevitável sobre o moral, um efeito inevitável sobre a logística e um efeito inevitável sobre a geração de energia dentro da Ucrânia. E isso vai levar, mais cedo ou mais tarde, a algum tipo de desfecho na Ucrânia. Ninguém pode dizer quando isso vai acontecer, mas estou muito confiante de que não será daqui a 2 anos. Provavelmente será em menos de 1 ano, e provavelmente muito menos de 1 ano, se não houver um acordo diplomático de compromisso. Bem, eu sempre penso naquele artigo escrito pelo ex-chefe do exército alemão, o general Kujat, em janeiro de 2023. Ele argumentou que era previsível que a Ucrânia perderia essa guerra. E também alertou que, quando isso acontecesse, muito provavelmente os Estados Unidos começariam a recuar e deixariam o problema nas mãos dos europeus. Então, mais ou menos com as palavras dele, os alemães acabariam enfrentando uma Rússia muito irritada sozinhos. Agora, se avançarmos até de Niemevnis of War se defeitação. Em grande medida, nós realmente entramos em guerra agora contra a Rússia. No início, nem sequer enviaríamos F-16. Biden disse que isso significaria a Terceira Guerra Mundial. Mas agora estamos enviando esses mísseis de longo alcance, que dependem de nós. Aplaudimos quando nosso equipamento militar foi usado para invadir Kursk. Houve o ataque ao dissuasor nuclear da Rússia em junho. Quero dizer, nós mais ou menos entramos em guerra com a Rússia aqui. Então, o que você acha que a Europa será depois que essa guerra acabar, mesmo com um acordo diplomático? Bem, se houver um acordo diplomático de compromisso em que os russos façam concessões reais, assim como os ucranianos, então acho que teremos a chance de mudar o foco para um diálogo mais amplo sobre segurança europeia. Uma combinação de dissuasão prudente e medidas de segurança cooperativa, além de regras do jogo que possam administrar o que provavelmente será uma relação muito tensa e desconfiada entre a Rússia e o Ocidente por muitos anos. Acho que isso é inevitável, independentemente de como esta guerra prossiga. Mas se não houver um acordo diplomático, acredito que os russos continuarão a avançar e a tomar tanto território quanto considerarem prudente para eles. E isso ficará muito aquém de toda a Ucrânia. Acho que eles são inteligentes demais para tentar avançar até a fronteira da Ucrânia com a Polônia, por exemplo. Isso exigiria uma força de ocupação enorme. Seria muito confuso, muito sangrento, e os russos não querem isso. Mas acho que eles poderiam tomar território suficiente para deixar um Estado ucraniano residual muito disfuncional, muito difícil de reconstruir. E se garantirem que esse Estado não seja reconstruído, então teriam a capacidade militar de desencorajar grandes investimentos em projetos de reconstrução na Ucrânia. E como resultado, tornariam muito improvável que os refugiados ucranianos retornassem em número significativo. E a Ucrânia, eu acho, se tornaria um estado que se pareceria muito mais com a Líbia atual do que, por exemplo, com o que a Alemanha Ocidental era durante a Guerra Fria. E isso seria, acredito, uma catástrofe para a Ucrânia, mas também para a Europa de forma mais ampla. Seria uma fonte de instabilidade que irradiaria todo tipo de problema para o restante da Europa. E poderia muito bem aumentar a probabilidade de novos pontos de tensão. Novas crises entre a Rússia e o Ocidente em outras partes da Europa, o que seria bastante perigoso. E não teríamos os tipos de regras do jogo e de diálogos necessários para administrar ou evitar essas futuras crises. Portanto, esse é, acredito, um futuro que precisamos levar a sério.
E a maneira de evitar isso é chegar a um compromisso para encerrar a guerra na Ucrânia. Que permita uma discussão com os russos sobre as regras do jogo e sobre como deve ser a arquitetura de segurança da Europa daqui para frente. Isso permitiria a renovação do extinto Tratado CFE adaptado, possibilitaria conversas sobre armas nucleares táticas e avançaria na renovação e substituição do novo Tratado START, trazendo de volta a estabilidade nuclear estratégica ao cenário. Acho que os europeus precisam refletir seriamente sobre quais são as alternativas a um acordo de compromisso, porque não será algum tipo de conflito estável e congelado em que os lados fiquem em impasse por anos. Esse, acredito, é um cenário futuro muito improvável. Fiquei um pouco otimista quando vi o Tratado START e o controle de armas no acordo proposto. Mas esse impasse contínuo, em que russos e ucranianos apenas se desgastam mutuamente ao longo de um ano, acho que foi o cenário ideal para os europeus, em que as linhas de frente não se movem, os russos ficam exauridos e enfraquecidos, enquanto os americanos permanecem comprometidos com a Europa. E você forma esses ucranianos endurecidos pela guerra como um escudo futuro contra os russos. Parecia ser, bem, novamente, apesar de todos os horrores e sofrimentos, parecia aos europeus, acredito, que essa era uma situação ideal. Não o sofrimento, é claro, mas a estrutura, porque ninguém realmente explicou como seria derrotar a Rússia. Enfim, estou ficando um pouco pessimista, mas tenho muita esperança de que você me prove o contrário e que isso possa avançar. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado.